Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, povo abençoado, povo de Deus na terra. Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, diretamente aqui da cidade de Mauá. Estou na casa da minha prima, descansando, estudando os meus cursos, fazendo lives, fazendo amizades, de férias da escola, dormindo, comendo, aproveitando o tempo de uma forma maravilhosa. A minha prima está na outra casa dela, lá na praia. Eu estou aqui com os filhos. Amanhã ela chega e dia 4 aí nós iremos à praia, desceremos para Mongaguá. E eu quero aproveitar este momento. Evelyn Alves da Costa é minha prima. Eu quero aproveitar este momento abençoado e falar sobre a responsabilidade e a missão da igreja. Fiz uma live agora à tarde maravilhosa. Depois eu farei novamente, porque aí eu coloquei uma música, coloquei um hino gospel e coloquei no YouTube. Aí deu restrição de direitos autorais, apaguei logo, rapidamente. Porém, pessoal, nós vamos falar sobre a igreja, a responsabilidade da igreja, a missão da igreja. O nosso texto base, e de por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16 e o versículo 15, e depois Mateus capítulo 28, versículos 19 ao 20, portanto, ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. São dois versículos importantíssimos. Nós iremos falar sobre a responsabilidade e a missão da igreja. Aqui quem vos fala é o professor Nelson, teólogo, pastor. Só que no momento eu não estou dirigindo igreja, já dirigi igreja há muitos anos, já fui missionário fora do país e atualmente apenas congrego em uma igreja na cidade de Valparaíso, São Paulo. Sou professor na escola pública do estado de São Paulo. Também tenho algumas formações, algumas graduações. Formado também em psicanálise clínica. Faço doutorado e mestrado em psicanálise. E por aí nós vamos nos aperfeiçoando cada dia. Eu gosto muito de estudar, de me aperfeiçoar, porque o conhecimento é sempre bom, né? Sempre bem-vindo, e cada dia nós precisamos estar ligados com o conhecimento. Mas, pessoal, primeiramente eu não sei o que você significa, o que você entende, né? O que você entende por igreja? Quem está participando aí, igual a Evelyn, o que seria a igreja? A igreja seria simplesmente uma construção, um edifício? Ou a igreja somos nós? Ou nós somos o templo? Se quiser participar, você pode participar aí, ok? Mas, quando nós falamos de igreja, vamos dar uma primeira introdução aqui. Segundo a Bíblia, o que na realidade é a igreja? A igreja, do latim eclésia, é um templo cristão. É o local de reunião, de pregação dos ensinamentos de Cristo, que seguem os ensinamentos, né, obedecem às regras, à ética cristã. Igreja é o conjunto de fiéis reunidos, que confessam a mesma fé, celebram as mesmas doutrinas religiosas. Porém, na realidade, igreja somos nós.
nós somos o templo do Espírito Santo. O significado de igreja, ele é muito importante, muito importante, porque a maioria da igreja, ou a maioria do pessoal, né, que faz parte da igreja, eles compreendem como se fosse o edifício. Sebastião Ramos, você está de onde, querido? Eu não sei se você assistiu a live que eu gravei hoje à tarde, Sebastião, mas eu excluí a live porque eu havia colocado uma música gospel e teria, precisar de direitos autorais, aí eu excluí. Mas depois eu vou regravar. Então nós temos o grego clássico, ok? É reunião dos cidadãos de uma cidade com objetivos legislativos e deliberativos. Essa assembleia reunia somente os cristãos que gozavam de plenos direitos. E o termo indica, na realidade, a dignidade dos membros, e a legalidade da assembleia. Então, eclésia, os chamados para fora. E esse conceito igreja é um conceito muito importante, muito especial, ok? Isso é para que eu possa dar uma pequena introdução, para que vocês compreendam o que é realmente a palavra igreja, Eu esqueci de falar que eu sou bacharel em teologia, sou professor de teologia. E é importantíssimo nós compreendermos esse significado, o significado da palavra. A compreensão da igreja como sacramento de salvação depende de outros componentes que constituem, na realidade, obrigado, Evelyn, o conceito básico realmente de igreja. Essa palavra, como eu já disse, eclésia, vem do grego clássico, é a reunião dos cidadãos, os chamados para fora, e embora não tivesse sentido e aplicação religiosos, E o termo foi adotado pela Septuaginta para traduzir o termo hebraico cabal, que juntamente com o termo edad, significa no hebraico tardio, é a assembleia religiosa dos israelitas. E no Novo Testamento nós vamos observar aí o seu uso mais antigo, que reflete na realidade tanto a ideia de assembleia religiosa de Deus, Kihal, Yahvé, como a assembleia local, como a reunião local das pessoas. Inicialmente, sua aplicação era restrita apenas à igreja em Jerusalém, mas com o tempo essa ideia vai ampliando-se e passa a ter realmente o significado daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que acreditavam em Jesus e que tinham aquela assembleia israelita. Aí nós temos Jesus fundando a sua igreja, e não vamos falar aqui no momento, sobre a origem ou sobre a fundação da igreja, mas o que eu posso afirmar é que em sua fase inicial, a igreja cristã não tinha clara a sua distinção do judaísmo, porque antes o que havia? Havia o judaísmo, As pessoas seguiam a lei de Moisés, reuniam-se nas sinagogas, mas a partir de Jesus, quando Jesus ele chega e vai explicando a sua missão, vai desenvolvendo a sua missão, vai ensinando. É por isso que nós começamos lendo aí o versículo, de Marcos 16 e 15,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus chama os seus discípulos, reúne os seus discípulos, começa a mostrar para eles o que eles deveriam fazer. Olha, vocês devem ir, devem sair, vocês precisam sair, ide por todo mundo, ensinando a todas as nações a guardar as coisas que eu ensinei para vocês. Jesus, ele tinha o grupo seleto, que era o grupo dos 12, mesmo sabendo que no meio dos 12 teria um ali que iria traí-lo, porém Jesus não exclui ninguém. Então aí vocês já observem que a missão de Jesus na realidade é incluir as pessoas, mesmo sabendo que aquele que era o Judas, que foi o Judas que traiu a Jesus. Aí ele disse: olha, eu estou com vocês todos os dias, eu vou estar convosco, eu vou acompanhar vocês através dos sinais, porque os discípulos, eles foram preparados na escola de Cristo, aos pés de Jesus, receberam as devidas orientações, como eles deveriam fazer. Então nós vemos aí a grande responsabilidade, a grande missão da igreja na terra. Jesus Cristo deu à sua igreja a grande responsabilidade, a grande missão, que estava justamente no seu plano. O plano de Cristo era justamente que o evangelho fosse espalhado para todas as nações, tribos e línguas. E o que implica isso? Alguns, por entenderem mal, por não compreenderem de uma forma clara e específica o plano de Deus, o plano global de Deus para com a humanidade, também não compreenderam a missão da igreja. E qual é a verdadeira missão da igreja? Nós, como igrejas do Senhor, qual é o nosso papel no mundo? Qual foi o objetivo de Jesus ao dizer: vocês devem ensinar, vocês devem passar para as pessoas o meu ensinamento, devem batizar as pessoas? Qual realmente é a missão específica da igreja? Evelyn, Sebastião, se vocês puderem compartilhar com outras pessoas aí, eu agradeço, tá? Então, meus queridos, Jesus Cristo, ele entregou à igreja, que é o corpo espiritual daqueles que acreditam, daqueles que obedecem, daqueles que adoram, daqueles que louvam ao Senhor. Ele entregou a esse corpo uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade, na realidade, consistia na realização de uma grande tarefa: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, ele mostra para os seus discípulos qual o caminho que eles devem seguir, qual a tarefa que eles devem executar, fazendo discípulos em todas as nações. A palavra discípulo significa aluno, aprendiz, aquele que aprende com o seu mestre. E Jesus ensinou-os exatamente como eles deveriam se comportar, como eles deveriam fazer. O trabalho da igreja não parou com os primeiros discípulos. Nós vemos o grupo dos 12, nós vemos o grupo dos 70, nós vemos o grupo da multidão, e a igreja ali em Jerusalém, ela estava reunida, não é? Porém, depois vem a perseguição. Quando vem a perseguição para com a igreja primitiva, o que foi que aconteceu? Eles foram espalhados. Mas o objetivo de Deus, na realidade, era que a igreja se espalhasse na terra. E ninguém deteve a força da igreja. Mesmo com todas as perseguições,
mesmo com a Inquisição, mesmo com morte de cristãos, a igreja é o tabernáculo de Deus, a igreja é um organismo vivo e ela segue até os dias atuais. Eu não estou falando aqui de placas de igrejas, eu estou falando da igreja invisível, porque nós temos placas de igrejas, né? O cristianismo ele prossegue, depois é uma larga história, uma longa história, e há grupos, há ramas, né? De denominações, e elas são invisíveis, elas têm CGC, são empresas. Porém, eu estou falando aqui da igreja invisível, a igreja tabernáculo de Deus, a igreja cujo nome, né? Cujo nome de cada pessoa, de cada membro, está arrolado, está escrito no livro da vida do Cordeiro. A igreja terrena, as pessoas elas estão associadas a ela através de uma membresia, com cartão de membro, com uma credencial de obreiro. Porém, isso, gente, não vale nada. O que vale é o nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, o trabalho da igreja, a missão da igreja, o início, a obra dos apóstolos, foi passada de geração em geração. Foi passada ao povo de Deus. E Jesus, ele prometeu estar conosco. Ele prometeu estar todos os dias. Aqui disse assim, Mateus capítulo 28, 19 ao 20, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja, portanto, que o principal objetivo, que a principal finalidade de Jesus, ao enviar os seus discípulos, foi para que eles propagassem o Evangelho. Ele disse, olha, vocês vão curar os enfermos, vocês vão libertar as pessoas, de graça vocês receberam, de graça vocês vão passar para as pessoas. O que não acontece no dia atual, né? No dia atual, que é bem diferente da igreja apostólica, da igreja primitiva, as pessoas hoje cobram as bênçãos, né? Fazem barganha da fé. Mas aqui não é o meu assunto. O meu assunto aqui, o meu tema aqui, o meu objetivo aqui é levar para você a compreensão da verdadeira missão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus, aí ele enviou o apóstolo Paulo às pessoas. E o objetivo, nós vemos aqui em Atos capítulo 26, versículo 18, onde ele diz assim, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Observe aqui que o objetivo de Jesus é levar uma libertação espiritual às pessoas, para que as pessoas pudessem compreender o verdadeiro poder salvífico do Evangelho e que eles compreendessem o plano de Deus e recebessem o perdão dos pecados, a remissão dos pecados, fossem libertos, fossem santificados, recebessem uma libertação espiritual para que pudessem obter a salvação através de Cristo Jesus. Quando eu falo aqui de salvação, eu estou falando da salvação pela graça. A salvação, ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie, mas vem pela infinita misericórdia, graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E a palavra graça significa favor imerecido. E o apóstolo Paulo, ele também disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1 e o versículo 16, ele disse, olha, é a salvação de Deus para todas aquelas pessoas que acreditarem,
para todas aquelas pessoas que seguirem os mandamentos do Senhor. E o Evangelho, queridos, é justamente a mensagem de Deus para a humanidade. A palavra Evangelho significa boas notícias. A palavra Evangelho significa boas novas. E Jesus, ele nos conclama, ele nos adverte. Vocês precisam proclamar boas notícias. Nós, como igreja do Senhor, ou igrejas do Senhor, devemos mostrar ao mundo aquilo que é bom, aquilo que é útil. Mostrar para as pessoas que elas podem ter sim uma transformação. Mostrar para as pessoas a libertação espiritual. Mostrar para as pessoas que diante de um mundo tenebroso, diante de um mundo com tantos problemas, com tantas preocupações, eu posso fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. A igreja desempenha um papel muito importante, que é trazer a salvação para a humanidade, né? E ela é a luz do mundo, é a luz que brilha onde há trevas, onde há dificuldades, onde há uma pessoa sem esperança. Nós, como igreja do Senhor, devemos levar a esperança para a humanidade sofredora. A igreja tem que salvar o mundo. O que é que você acha? Paulo descreve a responsabilidade da igreja como um ministério de reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Vocês observem aqui, queridos, não lhes imputando os seus pecados. Nós não fomos chamados para julgar ou criticar as pessoas. Nós fomos chamados para o ministério de reconciliação. O que é reconciliação? É a palavra que vai libertar o ser humano. É a palavra que vai libertar a cada um dos seus erros, dos seus pecados. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, trazendo o livramento da ira vindoura, trazendo o perdão dos pecados, trazendo a reconciliação. Portanto, Jesus não exclui a nenhuma pessoa, muito pelo contrário, ele diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o grande convite do Senhor Jesus Cristo. É o propósito realmente final da igreja, é reconciliação. Através de Jesus, toda a humanidade para si, né? Toda a humanidade para Cristo. E a igreja, ela desempenha um papel de um nobre esforço. Um esforço que leva a pessoa a compreender que Deus o ama. Deus amou o mundo, Deus amou a minha vida, Deus amou a você. E a mensagem de Deus é uma mensagem de reconciliação. É um equívoco muito comum, na realidade, é o de que Jesus comissionou a sua igreja para salvar o mundo nesta época atual. Mas não é isso que a Bíblia ensina, e não é o que Paulo quer dizer em 2 Coríntios capítulo 5. O ministério da reconciliação é apenas o começo de uma fase muito forte, de uma fase maior do plano de Deus. É o ensinamento de Jesus para com a humanidade perdida. E levar a salvação, né? A todas as tribos, todas as raças, nações, povos e línguas. E o último exigirá trazer o mundo inteiro para o arrependimento e para a conversão. Por isso que João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma,
que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é a vida eterna? É que você venha conhecer o Filho de Deus, o enviado de Deus para a humanidade. Cristo é aquele que trouxe salvação para a humanidade perdida. E ao seu retorno, Cristo ele vai iniciar a reconciliação do mundo com Deus, trazendo os descendentes de Jacó, Israel, ao arrependimento. Naquela época, Paulo explica que todo Israel será salvo. Como? De Sião virá o libertador, que é Cristo, e desviará de Jacó as impiedades. Romanos, nós vemos aqui o capítulo 11 e o versículo 26. Então, meus queridos, quando o povo restaurado de Israel aprender a obediência de Israel como nação, aí muitos povos irão e dirão, de acordo com o livro de Isaías: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos nas suas veredas, pois a lei sairá de Sião e de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Isaías capítulo 2, versículo 3, segundo a NVI. E em Zacarias nós observamos, Zacarias capítulo 8, versículo 23, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações. Pegarão sim na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Deus está com Israel, Deus está com o seu povo. Então a humanidade, na realidade, ela vai compreender, ela vai perceber que a lei que Deus deu ao antigo Israel ainda ela poderá ser obedecida, ainda poderá ser observada. E é muito interessante, pessoal, nós entendermos a missão da igreja, né? Proclamando uma mensagem ao mundo. Que mensagem? Mensagem de esperança aos desvalidos. Mensagem de alegria. Mensagem de luz aonde há trevas. Mensagem de libertação aonde há opressão. E os ensinamentos de Jesus foram contundentes. E ele disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. E Deus revela ao seu povo que seu povo seria um pequeno rebanho. E ele está chamando pessoas ao seu redil. Ele está nos invitando, nos convidando para que façamos parte da sua igreja. Exaltado seja o nome do Senhor. E importante, querido, que a igreja, né? A igreja do Senhor, nós podemos dizer que é primícia de Deus. Durante o presente século, um século mau, um século em que as pessoas não se amam, em que as pessoas estão atropelando um ao outro. E a igreja de Deus consiste justamente nesta pequena parte. E haverá uma colheita. Haverá uma colheita. No meio de todo esse grupo, Deus tirará a sua verdadeira igreja. Tiago chama os cristãos como que primícias de suas criaturas. E os que são e que são os que foram redimidos entre os homens, primícias para Deus e para
o Cordeiro. E o uso bíblico aí desse termo primícia, nós podemos compreender que é o reconhecimento ao fato de que todos os produtos da terra vieram de Deus. Em gratidão por sua bondade, os israelitas traziam as primícias como oferenda ao Senhor. E as primícias eram a primeira parte da colheita que os israelitas separavam para Deus. E aí nós vemos o apóstolo Paulo, os apóstolos e outros membros da igreja primitiva entenderam que, como primícias, a igreja é a primeira parte da colheita de Deus. E em último lugar, essa igreja, ela será arrebatada. Ela será colhida da terra. Aqueles a quem Deus chama nesta época irão participar da salvação do mundo, mas não nesta época e não como seres humanos. No retorno de Jesus Cristo, eles serão totalmente transformados em seres espirituais, em seres imortais, e Deus vai ressuscitá-los para a vida eterna, como as primícias da sua colheita, recebendo a imortalidade. Aleluia! Com a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15. Nós observamos esta expressão maravilhosa. Glória a Deus! Eu me alegro por fazer parte da igreja do Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte veio ao mundo por meio de um só homem, e a ressurreição dos mortos também veio por meio de um só homem, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, e cada um, entretanto, por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Cristo voltar, todo o seu povo virá de novo. Aí nós temos, queridos, a ressurreição, a ressurreição dos mortos. Mas, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Portanto, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Glória a Deus! Exaltado seja o nome do Cordeiro de Deus, glorificado seja o nome do Senhor por esta palavra. E aqui em 1 Coríntios capítulo 15, segundo a Bíblia, Ave Maria, eu vos lembro, irmãos, do Evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos, se o conservardes como vou-lo preguei. De outra forma, em vão teria abraçado a fé. Eu vos transmiti primeiramente o que eu havia recebido, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e em seguida a Deus. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, dos quais a maior parte ainda vive e alguns já são mortos. Depois apareceu a Tiago e em seguida a todos os apóstolos. E por último a todos apareceu também a mim como a um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que Ele me deu não tem sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos,
Aqui nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, mostrando, é um capítulo grande aqui, que eu não vou ler tudo, mas observe que o apóstolo Paulo dá essa ênfase, mostrando aí a autoridade do Evangelho, a autoridade da palavra de Deus. Meus queridos, é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo muito especial. E nós vemos aí a missão da igreja, propagar o Evangelho, libertar as pessoas. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dás, né? Dai, a igreja é povo de Deus, é um povo que vive esse mistério maravilhoso, essa multiplicação da igreja na terra, cada dia, cada momento. Estou chegando ao final, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo, tá? Essa é uma imagem passada através das epístolas paulinas, quando ele reflete a comunicação que Cristo ele fez de sua vida aos ressuscitados pelo batismo, pela Eucaristia, que é a Santa Ceia, né? E os cristãos são membros uns dos outros, que participam da vida divina através de Jesus. E a figura da igreja está nesta cooperação, nesta comunhão, nesta união. Portanto, meus queridos, o que nós observamos aí é que Paulo, ele enfatiza, através das cartas de Efésios e Colossenses, a necessidade da unidade da igreja, do corpo com a cabeça que é Cristo. Ele é o chefe supremo da igreja, é Jesus, não é o homem, é Jesus. E essa realidade, ela é vivida a cada dia, a cada momento. Portanto, meus queridos irmãos, por último lugar, a igreja é o templo do Espírito Santo, né? Segundo o apóstolo Paulo, há um terceiro conceito fundamental que faz, na realidade, esse conceito, um conceito geral, de você compreender que a missão da igreja é justamente a casa de Deus, que sou eu, que é você, que somos nós, sermos habitados pelo Espírito Santo. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado. Você é sagrado. Você é o templo de Deus. Ok? Segundo Agostinho, o que é o nosso espírito, isto é, a nossa alma em relação a nossos membros, assim é o Espírito Santo em relação aos membros da igreja, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então, meus queridos, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa missão como igreja do Senhor? É justamente reunir, congregar, proclamar, libertar. E segundo os relatos do Novo Testamento, a percepção da igreja, nós observamos, como comunidade na realidade histórica, como eclésia, ela começa a aparecer a partir do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo é visto como o dom de Deus para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus. E o dia de Pentecostes, no fim das 7 semanas pascais, a Páscoa de Cristo se realiza na efusão do Espírito Santo, que é a manifestação, na realidade, do Espírito Santo na vida das pessoas. E quando falamos Espírito Santo, Jesus disse: olha, vocês serão as minhas testemunhas. Então a missão da igreja é testemunhar. O que é que você tem feito como igreja do Senhor? Como você tem propagado o Evangelho? A existência cristã é fundamentalmente
uma realidade na existência da igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos, porque a igreja é casa do Pai, né? Casa do Pai. Somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor. Que Deus possa te ajudar, Deus possa te abençoar e que você possa entender o chamado de Deus, possa obedecer à palavra do Senhor. E saiba de uma coisa, que você não está sozinho nesta batalha. Não está sozinho, e a igreja, como corpo de Cristo, ela é unida, deve ser unida, ok? E o templo de Deus, que sou eu, somos nós, você, que você possa proclamar o Evangelho e que você possa entender que o plano de Deus realmente é salvar a todos. Através da mensagem do Evangelho, através da minha palavra de poder, de autoridade, de cura, de libertação. Eu espero que tenham compreendido, eu espero que vocês possam transmitir para outras pessoas estas palavras de um ensinamento tão profundo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.